Oi, sejam bem-vindos a mais um perfil. Eu sou a professora Camila Peixoto e hoje vou contar para vocês a história de um químico famoso, muito conhecido por suas medições exatas e precisas, por ter feito trabalhos importantes no campo da física, mas hoje, é claro, a gente vai focar na química. Ele é o responsável por descobrir o elemento mais simples que conhecemos, o hidrogênio. O perfil de hoje é Henry Cavendish. E antes de começar, não custa lembrar para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e deixe o joinha, porque a história hoje é bem interessante e cheia de controvérsias também. Henry Cavendish nasceu em 10 de outubro de 1731 na cidade de Nice, na França. Ele era o filho primogênito de pais britânicos, o Lord Charles Cavendish e Anne Grey. Infelizmente, a sua mãe faleceu um pouquinho antes do seu aniversário de 2 anos, deixando então seu pai com a missão de cuidar dele e do seu irmão mais novo. Quando atingiu a idade escolar, Henry então foi levado à Hackney Academy, uma escola particular próxima ali a Londres, até atingir a idade de ingressar na universidade, e ele ingressou na Peterhouse College, uma faculdade, a faculdade mais antiga que faz parte ali do complexo da Universidade de Cambridge. Lá ele passou 3 anos e saiu da universidade antes de se formar, ou seja, ele não tinha diploma. Henry foi então morar com o seu pai e logo ele teve o seu primeiro laboratório. O seu pai, o Lord Cavendish, era um homem muito envolvido com a ciência, ele era membro da Royal Society e a partir de 1758 ele começou a levar o Henry para assistir às reuniões e também para participar de jantares e festas que eram promovidos ali pela organização. Até que em 1760 Henry foi eleito membro da Royal Society e passou ali a dedicar mais do seu tempo às atividades científicas. O seu interesse por ciência, por experimentos e por instrumentos de medição era tão grande que ele foi convidado a chefiar um comitê que fazia a revisão dos equipamentos meteorológicos usados pela Royal Society e também revisava ali os equipamentos usados pelo Observatório Real de Greenwich. Em 1773, Henry então juntou-se ao seu pai, que na época estava administrando o British Museum, e foi ajudá-lo então nessa empreitada e dedicou ali bastante do seu tempo e esforço. Agora, na vida pessoal, Cavendish era um homem extremamente fechado e tímido. Ele evitava realmente ficar em sociedade, conversar com outras pessoas. O máximo de tempo que ele podia, ele passava em laboratório. É tanto que não se conhece nenhuma outra relação que ele tenha estabelecido fora dos seus laços familiares, ou seja, ele nunca se casou, ele nunca teve filhos, porque a sua vida realmente era devota ali à ciência e ao laboratório. Isso ficou muito mais forte, muito mais evidente após o falecimento do seu pai. Antes de continuar agora com a história, eu preciso conversar com vocês um pouquinho a respeito da nomenclatura de química, porque hoje a gente conhece o nome de diversas substâncias, dos elementos químicos, mas nem sempre foi assim. Então, lá no século XVIII, que foi o período em que Cavendish fez as suas atividades, essa nomenclatura ainda não estava estabelecida. Então, os nomes que os cientistas usavam para nomear os elementos, enfim, as substâncias que eles estavam descobrindo, eram um pouco diferentes do que a gente usa hoje. Então, eu vou citar aqui alguns fatos, eu vou citar algumas substâncias que foram descobertas e aí eu vou sempre falar o nome que era utilizado no passado e como nós conhecemos hoje. A sua primeira publicação foi em 1766, um conjunto de 3 artigos onde ele relatava os experimentos que vinha realizando com o ar artificial. O ar artificial nada mais era do que os gases, conjunto de gases que eram produzidos em laboratório, tá? Então, quando a gente falar em ar normal, eu estou falando do ar atmosférico, esse que a gente respira, enfim, tem contato, e o ar artificial são todos os gases produzidos a partir de reações químicas feitas em laboratório. Combinando metais com ácidos fortes, o Henry produziu um gás. Esse gás ele coletou em garrafas invertidas sobre água ou mercúrio. Ele então mediu a solubilidade, a densidade e a combustibilidade desse gás. E a esse gás Cavendish deu o nome de ar inflamável. Embora anteriormente outros químicos como Robert Boyle, eu já contei o perfil dele também aqui, já tivessem
produzido esse ar inflamável dentro do laboratório, Cavendish levou o crédito porque ele reconheceu que aquele ar inflamável que estava sendo produzido a partir de um metal e um ácido forte era um elemento químico. E qual é esse elemento químico? Falei lá no início do vídeo, exatamente, o hidrogênio. Cavendish descobriu o que hoje nós conhecemos como hidrogênio. Inclusive, por causa desses artigos e dessa descoberta do ar inflamável conhecido como hidrogênio, Cavendish ganhou a medalha Copley, que é o prêmio de maior prestígio dado pela Royal Society até os dias de hoje. Anos depois, continuando a sua vida de experimentos, Cavendish descobriu uma outra coisa importante, né? Naquela época, o oxigênio que nós conhecemos hoje era chamado de ar deflogisticado. E quando o Cavendish reagia o ar deflogisticado com o ar inflamável, ou seja, oxigênio com hidrogênio, ele acabava produzindo água. Ele fez essas anotações, mas não publicou. Ele chegou a mostrar suas anotações, os experimentos, os resultados a que tinha chegado para um outro químico bem famoso na época também, que era o Joseph Priestley, mas ele não publicou. Acontece que naquele mesmo período ali, dois outros cientistas bem conhecidos, James Watt e Antoine Lavoisier, também publicaram separadamente, cada um artigo falando sobre a reação entre o ar deflogisticado, oxigênio, e o ar inflamável, o hidrogênio, produzindo água. E isso, minha gente, é uma confusão que chega até hoje, 2020. Quem descobriu a composição da água? Então, até hoje, ninguém bateu o martelo para dizer que foi o Cavendish, que foi o Lavoisier ou que foi o Watt. Embora muita gente dê os créditos ao Cavendish, que apesar de não ter publicado, foi o primeiro que fez essa descoberta, que relatou e que registrou esse experimento entre reação de hidrogênio e oxigênio produzindo água. Em 1785, Cavendish então partiu para uma outra experiência, para uma outra pesquisa, onde ele queria conhecer a composição do ar comum, que é o ar atmosférico. E ele encontrou o seguinte, que o ar comum era formado por ar flogisticado, que é o que nós conhecemos hoje como nitrogênio, ar deflogisticado, que é o que nós conhecemos como oxigênio. Isso aí, se você lembrar das suas aulas de química, você vai sacar, né, que realmente o ar atmosférico ele é composto por nitrogênio, oxigênio e tem um restante aí, né? Então, Cavendish na época achou ar flogisticado, o ar deflogisticado, mas ainda tinha um resíduo. Tinha uma massa, tinha um volume ali de gás que correspondia a 1 sobre 120 vezes a quantidade de nitrogênio, era uma quantidade muito pequenininha, que ele não soube explicar. Seria isso um erro de medição? Essa resposta veio mais de 100 anos depois, quando dois físicos, William Branson e Lord Rayleigh, perceberam que o gás inerte que eles tinham acabado de descobrir era, na verdade, o resíduo lá que o Cavendish tinha achado um século antes. Tratava-se do argônio. E aí hoje você sabe que o ar atmosférico é feito de nitrogênio, oxigênio e argônio, sendo que Cavendish já havia predito isso 100 anos antes de ser descoberto. Em 1800, Cavendish assume então a direção da Royal Institution of Britain, uma organização dedicada à educação e investigação científicas que fica em Londres, e continuou ali realizando seus experimentos, né, permanecendo ativo. Como eu havia comentado anteriormente, o Cavendish tinha um comportamento meio que antissocial, né? Ele era muito caladão, não gostava de frequentar ambientes públicos, e isso levou a não publicar as suas descobertas, né? Nem comentar, nem apresentar nas reuniões das organizações das quais ele fazia parte. Somente um século depois, né, no século XIX, muito tempo depois da sua morte, foi que Maxwell, o físico lá do eletromagnetismo, estava lendo as anotações de Cavendish e viu que, na verdade, ele tinha descoberto muitas coisas que outras pessoas ao longo dos anos acabaram levando o crédito. Alguns exemplos dessas descobertas e antecipações de Cavendish são o que nós conhecemos hoje como Lei de Ohm, Lei das Pressões Parciais de Dalton, a Lei de Coulomb e também a Lei dos Gases de Charles. Henry Cavendish faleceu em 24 de fevereiro de 1810, aos 78 anos de idade. Foi enterrado ali na Catedral de Derby,
junto dos seus ancestrais. Se você gostou, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Eu te encontro no próximo perfil. Tchau!